com substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, como se classifica. Porque quando o Ticanori fala que a gente tem que desinstitucionalizar, na verdade é só tirar o peso social que existe sobre o uso de substâncias psicoativas. A instituição que mais pesa na vida dessas pessoas se chama sociedade. E a gente tem que parar para pensar nisso. E a lógica é uma lógica mercadológica, porque droga é um grande produto, inclusive que não paga imposto, por isso que muita gente fica milionária fazendo isso, né? Vender um produto que não tem que pagar imposto, não tem loja que paga, né, IPTU, é maravilhoso isso. Bom, só queria então dar sequência nisso, lembrando, aqui nós estamos falando sobre cuidado compartilhado, cuidado em várias políticas, e fala de ciclos de vida. Então vamos lembrar uma coisa: na rua, todos os ciclos de vida do ser humano estão presentes. A rua nada mais é do que um recorte da humanidade. Na rua nós temos crianças, gestantes, idosos, pessoas LGBTQIAPN+, nós temos negros, brancos, pardos, amarelos, indígenas, nós temos todo tipo de ser humano na rua. Estar em situação de rua não é nada difícil para qualquer um de nós que está aqui dentro. Nós estamos a muito poucos passos de estar em situação de rua. Tudo depende de algumas conjunturas e golpes do chamado destino, tá? Então, nós temos que apresentar para essas pessoas um cuidado compartilhado, não só com saúde e assistência social, mas também com segurança pública, educação, habitação, segurança alimentar, direitos humanos e tantas outras políticas. Quem está em situação de rua não é nada diferente de tudo que a humanidade necessita. São seres humanos. Eles apenas não têm um endereço fixo e não têm um local para poder trabalhar, produzir e viver em segurança. Isso é importante lembrar. E nós temos que efetivar o direito dessas pessoas com o cuidado deles onde eles estão, na rua. Ou acabar com a violência institucional que dificulta o acesso dessas pessoas aos cuidados dentro dos dos serviços das políticas públicas, né? Isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. E como é um problema complexo, não adianta querer resolver com formulinha de bolo, não vai dar certo. Nós precisamos de ações complexas, muito bem planejadas, muito bem discutidas, para se garantir o direito desses sujeitos. E não se consegue fazer isso sem dar para eles voz e vez. Eu queria colocar um caso aqui para ilustrar, só para mostrar o que eu estou falando. Como foi apresentado aqui, eu sou assistente social, trabalhei 7 anos no consultório na rua da Praia Grande, em Praia Grande, né? E nesse período, junto com o pessoal do Forte SUAS, começamos a discutir Fórum dos Trabalhadores do SUAS, apesar de eu ser da saúde, porque o diálogo tem que ser permanente. Aliás, esse é um grande problema. Saúde e assistência não se falam. Saúde e assistência não se reconhecem. Saúde e assistência não se respeitam. É triste, mas é real. Talvez por questões de princípio. O SUS tem acesso garantido e universal, atendimento integral e com equidade. A assistência já é uma política para quem dela necessita, e a pessoa, para acessar algumas coisas, precisa cumprir condicionalidades. O que é incrível, Camila acabou de falar isso, na saúde, hoje, estão criando condicionalidades para a permanência de pessoas em situação de rua, usuários de álcool e drogas, nos serviços que deveriam cuidar deles dentro do SUS. Espera aí, em vez de eu te contaminar com a coisa boa, te contamino com aquilo que vai travar o acesso. Isso é violência institucional e tem que ser eliminado. Isso a gente só consegue com muito diálogo. Por isso nós temos que parar de lutar
para empurrar a demanda. Isso é problema da assistência, isso é problema da saúde, isso é problema de segurança, isso é um problema da cidade, isso é um problema da prefeitura. E se você é um servidor público, o problema é seu, sim senhor. Não escape, não fuja disso. Assuma que dói menos. A gente fala isso para a própria pessoa, assume que você tem que dói menos. Não é? Não é o final do processo de luto? Aceitação? Então aceita que dói menos. Só para ilustrar, em São Vicente, na semana passada, nós recebemos uma denúncia do fórum. O fórum, desde 2017, discute políticas públicas para a população em situação de rua, e recebemos uma denúncia que um grupo de pessoas encapuzadas está barbarizando as pessoas em situação de rua. Inclusive, um deles teve os 2 braços quebrados, né? E aí vamos nós identificar quem é essa pessoa, o que está acontecendo de fato. Por quê? Nós não queremos que se culpe quem está fazendo, nós não queremos que vá preso, eu não quero nada disso. Eu quero que isso não aconteça mais, porque quem está em situação de rua já tem muito problema para lidar, que dirá com um grupo de encapuzados, enfurecidos, que querem quebrar as pessoas. Fora os idosos que vêm desaparecendo nas ruas de São Vicente. Aí, curioso, vamos refletir um pouquinho. Alguém aqui trabalha na saúde? Quem é da saúde aqui? Vocês já ouviram falar em Sinan? O registro de um Sinan, ele é compulsório ou ele é optativo? Compulsório. Compulsório? Pois é, a pessoa deu entrada no equipamento de emergência, foi atendido com 2 braços quebrados, passou pela sala de gesso e eu não consegui localizar nem o Sinan, nem o FAA, nem o boletim de ocorrência disso. Subnotificação porque é sub-humano? Subnotificação porque dá trabalho? Ou não notificação porque não interessa? Aí é que entra o que eu quero falar para vocês. É necessário que todos os municípios tenham equipamentos como consultório na rua, trabalhando do jeito que a política manda, do jeito que a portaria 121, 122 preconiza. Como é que eu posso trabalhar como equipe quando a contrapartida do município, que é o veículo, eu sei que é difícil a manutenção, eu entendo o estado das prefeituras, mas mesmo com os carros funcionando, a forma de acesso, a forma de diálogo não é a da política, é a dos políticos. Nós temos que acabar com isso. Não é possível, não é viável uma equipe de abordagem social não cumprir o papel que é preconizado dentro do SUAS. A tipificação coloca uma necessidade, só que é feito do jeito que mandam, e quem opera tem que fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Contudo, as políticas estão sendo distorcidas, a gente se sente precarizado, pressionado, às vezes até assediado, dependendo do espaço que você trabalha, por querer trabalhar direito, por querer trabalhar bem, por querer cuidar de alguém. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que é muito necessário que a gente faça isso, porque existem determinações de portarias, de leis, de programas, estratégias, os princípios das políticas e as demandas da população em situação de rua. Isso tem que ser atendido, e não as demandas das prefeituras ou das instituições que sejam. Nós temos uma necessidade voraz de que os movimentos sociais sejam ouvidos. É necessário dar voz ao usuário. Quando a gente trabalha no SUS, eu trabalho no CAPS, por exemplo, em Itanhaém, uma vez por mês nós temos uma assembleia para ouvir as pessoas que frequentam o CAPS, para entender o que eles têm de dificuldade, aonde nós estamos talvez criando dificuldade que a gente nem percebe às vezes. A gente só vai saber isso ouvindo. E a escuta qualificada não se faz só no atendimento, se faz em todo instante por todo mundo. E não é só o técnico, o médico, né, o psicólogo, não. Desde aquela pessoa que está varrendo a calçada lá na frente,
ela já está fazendo acolhimento, ela já tem a escuta qualificada, ela tem que ser ouvida. E não é em todo lugar que essa voz é ouvida. Os movimentos precisam ser ouvidos. Os movimentos sociais, eu falo aqui em nome de um movimento, que é o Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Nós somos um movimento que constrói cidadania para a rua. A gente não ensina a rua a sair jogando fezes na porta dos lugares que são maltratados. Eles aprendem a lutar pelos direitos deles. Mas isso é necessário. E a gente só vai aprender isso, além da escuta qualificada, agora está na hora da gente aprender a fazer o diálogo qualificado e ampliado. Nós temos que conversar com assistência. Nós temos que conversar com a segurança pública. Nós temos que conversar com todo mundo. Mesmo existindo níveis de atenção, e eu já trabalhei nos 3 níveis da saúde, da básica, na especial e até na urgência e emergência, 2 anos dentro de uma UPA, em plena pandemia. Que delícia foi. Aprendi muito, mas o sofrimento é extremo. E cadê o cuidado que o trabalhador precisa ter também de vez em quando? Não adianta a gente cuidar só das pessoas que nós atendemos, nós temos que cuidar de nós também. Então, um pouco de generosidade, empatia e solidariedade entre os profissionais ajudam demais. Os movimentos, eles têm que ter a sua essência capturada, não cooptada. Muitas prefeituras, muitos gestores, eles fazem cooptação das pessoas em situação de rua e não captação, para entender o que eles pensam. Nós temos que captar a rua, não cooptar a rua, para entender qual é a real demanda, para entender onde está a dificuldade real, para evitar essas distorções que acabam acontecendo, como a Camila falou, nos PTS, nos projetos terapêuticos, se é que eles são feitos do jeito que deve. Porque desde que a gente estuda, a gente sabe que um projeto terapêutico ou um plano individual de atendimento para assistência não pode ser construído sem a presença, a ausência e a anuência, a concordância da pessoa que vai ser objeto desse plano. Mas a gente considera que são pessoas que não têm competência nenhuma para pensar nisso. Por isso fazem esses planos terapêuticos, fazendo a pessoa chegar às 7 da manhã, sendo que ela trabalha à noite, na rua. Isso é falta de escuta? Não, isso é falta de presença da pessoa na hora de construir o seu projeto terapêutico. Se o projeto terapêutico é singular, cadê o sujeito? Então vamos mudar esse singular para o projeto terapêutico do sujeito e vamos começar a dar para a pessoa de verdade voz e vez, para que ela possa ser atendida, ser bem cuidada. Esse é o nosso trabalho. O grande desafio que nós temos, eu acredito, seja esse. Nós temos que ouvir mais, falar mais com os pares. E nós temos que alinhar as políticas. Porque enquanto saúde e assistência, no cuidado de pessoas em situação de rua, principalmente, não se conversarem, nós vamos continuar produzindo mais iniquidade do que cuidado. Isso é uma coisa séria. Como é que pode um consultório na rua não conversar com a equipe de abordagem? Como é que pode um centro pop não saber quem trabalha no CAPS? Onde já se viu a gente poder tratar as pessoas, não só na saúde mental. Eu quero inserir a pessoa para fazer uma obturação, porque ele está com o dente todo arrombado por causa do crack. Desculpa o termo, tá? Mas, poxa, não, mas ele não tem, ele tem tudo que é necessário. Ele é um ser humano, ele respira. Gente, o SUS é um negócio tão maravilhoso que se o crack quente existisse e viesse para o Brasil, apesar de falar inglês e ter nascido em Krypton, ele seria atendido no SUS, gente. E por que uma pessoa em situação de rua tem tanta dificuldade? Por que nós criamos essas barreiras? Não sou eu que crio, é o sistema. Quem é o sistema? Quem opera o sistema? Quem perpetua o sistema? Ticadori falou. O sistema é tal da institucionalidade. Lá vamos instituir tudo isso. Quem institui, quem reproduz isso? Nós. Consciente ou inconscientemente. Então, fica um apelo aqui para todos vocês, para todos nós, eu me incluo porque eu estou nesse processo. Nós temos que ter mais consciência de que nós lidamos com vidas.
vidas que estão em vulnerabilidade, e não é uma vulnerabilidade escolhida, não é uma vulnerabilidade espontânea, tá? São vidas vulnerabilizadas por todo um contexto, um sistema que nós vivemos. Isso é coisa de assistente social, isso é papo de comunista, pode ser o que for, gente. Mas se o próprio Ticanori colocou e todo mundo aceitou, a lógica que se trata as pessoas é uma lógica mercadológica. A lógica mercadológica vem da onde? Então a gente tem que dar respostas capitalistas para problemas capitalistas. Por isso a redução de danos, em todos os níveis. Vocês saibam que você olhar para uma pessoa e dar um bom dia, mesmo sem saber de onde ele saiu, é redução de danos. Principalmente em saúde mental. Que é a primeira que se abala. Por isso que a pessoa vai naquela necessidade de buscar alívio. E usa alguma coisa. E tem pessoas que, para ter alívio de uma mãe chata, de um pai abusador, de um vizinho estuprador, de uma professora sacana, ele foge de casa, ele vai para a rua. Porque não se iludam, na rua ninguém passa fome. Sempre vai ter comida, só não vai ser o que você quer, mas tem. Vai faltar água, porque todo mundo acha bacana levar marmita para a rua, mas ninguém lembra que o povo tem sede. E quando leva aqui suco, que dá uma sede infeliz, que dá cálculo renal, né? Ou leva leitinho quente, que dá diarreia, porque o cara nem banheiro tem. Você imagina que delícia que é você tomar um leitinho quente de madrugada e não ter onde ir para o banheiro depois, né? Então falta um pouco de visão humana para as pessoas. Já que a nossa política, o SUS, vamos dizer assim, né? A nossa política, porque eu estou nela, nós temos um programa de humanização. Eu acho bacana e triste ao mesmo tempo. Como é que pode existir uma política de humanização para uma política que lida com seres humanos? Tem coisa mais contraditória, assimétrica, né? Totalmente fora de questão, mas é necessário. É necessário. E se nós temos essa instrução, por que não compartilhar com as pessoas que nós criticamos a boca miúda ou no cantinho com os colegas, falando mal do povo da assistência? Esse povo nem parece que está... assistência, né? Gente, ninguém é Madre Teresa de Calcutá, nem é para ser. Sou gordinho, tenho barba branca, mas não sou Papai Noel. Eu não estou aqui para te ajudar. Valéria, eu preciso de ajuda. No consultório na rua, a grande briga que eu tinha com o pessoal era essa. Valéria, eu preciso de ajuda. Tá bom. Como tá bom? Você não vai fazer nada? Não. Por quê? Porque você está precisando. O dia que você quiser, o dia que você chegar para mim e falar, eu quero ajuda, eu quero me tratar, eu quero operar a minha hernia inguinal, aí eu vou tratar do teu direito. Enquanto você ficar só na necessidade, eu também preciso emagrecer. Estou gordinho até hoje, por quê? Porque eu não tomei a decisão de perder meu peso. Então, meu amigo, precisar não é aquilo que vai dar acesso para as necessidades. Eu vou te atender, mas eu tenho que provocar nessa pessoa a vontade. Ele tem que tomar uma decisão soberana, autônoma. Trabalhar com a rua é construir cidadania e construir esta autonomia de ser humano que ele perdeu com o tempo, porque a rua afasta as pessoas de ser humano, a ponto deles serem abrigados e fazer as fezes no canto do quarto, na parede. É um estúpido animal, cretino. Ele está há 20 anos na rua. Ele não sabe mais o que é uma privada. Ele não sabe o que é cama. Nem se você der um pinico para ele, ele vai saber para que serve. É capaz de ele pôr na cabeça para cobrir do sereno e da chuva. O nosso trabalho também é pedagógico. Nós temos que ensinar as pessoas a serem humanas. De novo. Principalmente a população em situação de rua. Não estou eximindo ninguém mais, tá? Todo mundo que chega em qualquer serviço que a gente possa ofertar de política pública está carente de humanidade. E a gente só consegue construir humanidade com afeto, trocas de afeto, afetar as pessoas e se deixar afetar por elas.
E um dos grandes caminhos que eu tinha encontrado quando eu estava no consultório na rua, e não abro mão dela de jeito nenhum, trabalho com rua há mais de 40 anos, mais de 10 como profissional, satisfeito. Nós fomos, quando eu estava no consultório na rua, nós fomos a um local em Praia Grande, chamado Jambalaya, que fica do lado da maior biqueira da cidade, um terreno enorme, que tem em torno de 60, 70 pessoas em situação de rua, todos usuários de crack, não por isso estão do lado da biqueira, e uma dessas pessoas, usuária pesada, me ouviu tocando violão. Eu estava com um violão, inclusive, que eu levei uma bronca depois do meu filho, porque ele, como é que você larga um violão desse na mão dessa pessoa? É uma pessoa, ele queria tocar, ele quis se expressar. Então, que fique uma mensagem aqui, toquem a vida e o trabalho de vocês como se fosse música, porque alguém um dia já disse que a vida sem música seria um erro, e é muito bom a gente poder ver. Carlos, conseguiu abrir o vídeo? Conseguiu? Desculpe. Gente, ó, como é que eu trato? É meu chefe, tá? Esse aí. Repare no detalhe dos dedos dele, das unhas. A voz. A voz rouca e a constituição dos músculos já formados. Cantando uma música que faz sentido para ele. Só os loucos sabem o que eu passo, o que eu vivo, o que eu sinto. Isso é estar em situação de rua e ser abordado por um trabalho humanizado, que não foi só por mim, foi por toda a equipe. E é sensacional você ver a pessoa querer se manifestar e você poder dar voz para ele. Ele se manifestou da forma mais singela que existe no planeta, com uma canção. E a gente precisa lembrar disso. A vida tem várias dificuldades, nós temos muitos desafios para cuidar de vidas, seja na assistência, seja na saúde, em qualquer política. É um desafio, mas é um desafio de você colocar a tua humanidade a serviço de outro ser humano, com a tua técnica, com o teu conhecimento, com tudo aquilo que a política que você tem e todos os limites do local onde você trabalha a serviço dessa pessoa. E superar essas dificuldades é o grande desafio que a gente tem. Se acomodar e tornar natural a dificuldade, Ticanori falou isso, é institucionalizar. Então, desinstitucionalizar nada mais é do que não permitir que as coisas que parecem naturais, como dificuldade, como falta de respeito, como desumanidade, sejam naturalizadas, principalmente no nosso trabalho. É isso. Obrigado.